Oi, meu nome é Natália, eu sou estudante de psicologia e hoje eu venho contar um pouquinho sobre a faculdade e sobre o meu curso. Então, se vocês tiverem interesse no curso de psicologia ou quiserem simplesmente saber um pouquinho mais, hoje eu vou contar sobre como é o meu curso. Uma coisa importante de falar foi que eu comecei o curso de psicologia na pandemia. Então, quando eu tive uma semana de aula e aí fez lockdown, a gente começou a ter EAD. Então, os 2 primeiros anos de faculdade, né, os 4 primeiros semestres, eu tive na forma EAD. Eu não senti que isso fez algum mal pra mim, na verdade eu achei cômodo não precisar sair de casa. E também porque o início do curso de psicologia, ele tende a ser muito teórico, então a gente estudou muito sobre a história da psicologia, os principais autores, como que funcionam as principais abordagens, e esse tipo de coisa que uma videoaula tá ok. Algumas coisas dificultam de não poder tirar tantas dúvidas com os professores, mas à medida do possível, por ser uma parte da faculdade que é muito teórica e que a gente não vê tanto as coisas na prática, eu não senti que foi tão ruim. Agora eu tô indo pro 6º semestre, eu fiz o 5º presencial, o que foi muito bom, porque esse ano eu comecei a ter prática de psicologia e estágio, que eu vou explicar um pouquinho melhor. E agora a tendência, então, é que o meu curso, né, a psicologia, então, meu curso permaneça presencial. Na minha faculdade, lembrando que cada faculdade é diferente, a gente tem uma carga horária bem grande, então são 5 anos de faculdade, né, 10 semestres, e o nosso curso, pelo menos na minha faculdade, é dividido em 2 anos de teoria, só teoria. Depois, no 3º ano, a gente tem um semestre de prática em psicopatologia, que é um estágio básico, né, pra gente ver atendimentos. Tem a sala de espelho, que eu vou explicar também um pouquinho mais de como funciona. Depois, no 6º semestre, que é o próximo que eu tô indo, a gente tem mais um estágio de 6 meses, né, um semestre de avaliação psicológica, que então a gente vê também na sala de espelhos e a gente aplica testes. E depois, os 2 últimos anos da faculdade são compostos por 2 anos de estágio. Então, tu faz um ano de estágio em algum lugar, pode ser clínica, escolar, pode ser hospitalar e também pode ser de RH, organizacional. Então, se vocês quiserem também, eu vou aproveitar para explicar um pouquinho mais no decorrer do vídeo. Mas então, nesses 2 últimos anos de faculdade, a gente passa um ano, né, fazendo estágio em 2 locais diferentes ou no mesmo, mas tem a duração de um ano, enquanto que no 3º ano de faculdade só tem duração de 6 meses. Isso dá um total de 4 estágios diferentes que servem pra gente realmente ver na prática, porque só a teoria não adianta. O que faz, né, um psicólogo ser um bom profissional é realmente conseguir colocar na prática. Então a gente tem essa opção de 4 áreas diferentes da psicologia. A organizacional, que serve para empresas, para RH, para seleção de pessoas, né, entrevistas, alguns testes, dinâmicas de processo seletivo. É uma área mais, assim, de escritório. Eu não gosto muito, então, mas tem gente que gosta, né? Na hospitalar é a área de hospital, de realmente ajudar pessoas com traumas, ficar ali na UTI para ajudar as pessoas. Na oncologia também é muito requisitado, né, ter psicólogos ali para dar apoio psicológico. Mas é uma área que fica realmente na redoma de hospital. A gente também tem a psicologia escolar, que é para ajudar as professoras, tem mais uma vibe de psicopedagogia, né, de ajudar os alunos, entender dificuldades, ver as dinâmicas de aula para ajudar a criar vínculo entre os alunos. Então essa é uma área, para quem gosta, maravilhoso, não é muito minha praia. E a gente também tem, então, a psicologia clínica, que é o que a maioria gosta, né, que é fazer atendimento, observar atendimento e realmente ficar, assim, no dia a dia de uma psicóloga clínica, que é a que faz psicoterapia. Eu falei que eu ia explicar, então eu já vou falar um pouquinho. A gente tem a sala de espelhos, então quando tu tá começando os estágios e tu ainda não tem muita prática, é muito legal poder ver os atendimentos. E pra não ficar estranho, pra não ficar ruim, assim, pra quem tá fazendo terapia, né, pro paciente, pra ele não se sentir desconfortável com tanta gente olhando, existe a sala de espelhos. É uma sala pequena, assim, com local de atendimento, né, então um sofá, uma poltrona ali pro paciente e pra psicóloga ou pro psicólogo. E existe um vidro, então, nessa sala, né, ela é uma parede de um lado e no outro é todo vidro, um espelho. E atrás desse espelho tem outra sala, que é onde os estudantes ficam. É uma sala bem escura, para que a pessoa que tá ali na terapia não consiga ver os estudantes, né? Essa pessoa sempre, que tá sendo, esse paciente, sempre sabe que ele está sendo observado, mas para não ficar tão estranho, então ele não vê os estudantes.
Então essa é uma sala de espelhos que serve pra tu poder ver um atendimento real e mesmo assim não ficar aquela coisa meio caricata, né, de tem vários estudantes me olhando, o que é uma puta pressão. Então, falando um pouquinho sobre como foi até agora pra mim, eu tive essa comunidade, né, de ficar em casa durante 2 anos e poder estudar de casa, o que pra mim não foi ruim, porque eu sou uma pessoa bem organizada, eu sempre fui muito estudiosa, então foi uma pressão grande, porque os professores acham que a universidade, sim, fez a gente sentir como se a gente não tivesse mais nada pra fazer além da faculdade. Então eu sinto que foi bem puxado, mas ao mesmo tempo eu sinto que aprendi muito, então eu não tenho, assim, nenhum feedback negativo. Mas é importante ressaltar que o curso de psicologia, pelo menos até então, ele é 100% presencial, e o que a gente teve foi um modelo híbrido emergencial por causa da pandemia. Acredito que foi, né, quem fez esse período de faculdade durante a pandemia foram as únicas pessoas que puderam fazer o curso de psicologia EAD e online, porque ele não existe, ele é presencial, justamente por ter essa parte prática, que é uma das mais importantes. E falando então um pouquinho mais sobre como foi o meu quinto semestre, né, eu tive prática em psicopatologia, eles colocaram esse nome, mas acredito que eles vão trocar, porque confunde um pouco. A realidade é que essa prática é um estágio, de fato, que a gente pode procurar em vários lugares diferentes, podem ser várias clínicas, mas é de psicopatologia. Então, psicopatologia é a gente ver pessoas que têm transtornos, né, ou que vão em busca de uma terapia para melhorar e resolver esses transtornos, como ansiedade, depressão, borderline, bipolaridade. Então, esse estágio é realmente focado nos transtornos. Eu fiz o estágio e ainda vou continuar fazendo, porque eu renovei meu contrato, então eu deveria ficar 6 meses, mas vou ficar até o fim do ano. E eu faço na Eureka, é uma clínica que é muito conhecida online. Eles têm um Instagram onde eles colocam um monte de conteúdo. Minha escolha principal pela Eureka foi justamente por eles criarem conteúdo, e eu também queria no Instagram, então eu sempre achei muito legal esse trabalho deles, né, de transformar a psicologia mais acessível para as pessoas, para que elas entendam mais e percam esses mitos e essas ideias erradas que se tem de que psicoterapia é para louco. Então eu gostei muito. A Eureka é na abordagem TCC, então terapia cognitivo contextual, de 3ª geração, que é uma das mais atuais. E é muito legal. Lá eu faço triagens, então essa é uma das maiores... esse foi um dos maiores benefícios e um dos motivos pelo qual eu escolhi continuar na Eureka, que é o motivo de que eu consigo atender. Então eu tô no 6º semestre, indo pro 6º semestre, e eu já atendo semanalmente, né, eu faço triagens, e isso é muito legal, é uma experiência muito enriquecedora. Eu não achava que eu já ia começar atendendo tão cedo, então é por isso que eu vou continuar, né, até o fim do ano, pra eu poder atender cada vez mais e se tornar cada vez mais natural, porque realmente essa questão da prática da faculdade é o que a gente mais precisa para lidar com o mundo, né, depois que a gente se forma. Então, por isso eu decidi continuar. Na Eureka, então, eu faço triagem semanal, que se chama conversa inicial, que serve pra gente acolher a pessoa que chegou na terapia, né, entender quais são as demandas dela, características como idade, gênero, tudo que precisa se saber, assim. E aí eu repasso, né, a gente repassa essa paciente, para outro psicólogo que já seja formado ou que seja estudante, mas que seja estudante do estágio de ênfase, que é diferente do meu, que é o básico. Então eu faço também um texto pro blog deles, tem um blog da Eureka, eles têm um Instagram e também tem o site, onde eu crio vários textos semanais. Eles também nos dão alguns cursos de terapia contextual pra gente aprender tudo sobre TCC, o que é muito legal, também é muito enriquecedor. E a gente também tem a Academia Eureka, tem o clube, que são um monte de videoaulas semanais, assim, pra gente aprender a atender, aprender a lidar com certas demandas, como autoestima, depressão. Então, é realmente um estágio em que eu tô aprendendo muito, e por isso eu vou continuar fazendo até o fim do ano, junto com o estágio que eu tenho próximo de avaliação. Então vai ser pesado, mas são escolhas que a gente faz durante a faculdade. Vou falar um pouquinho sobre as cadeiras que eu tive agora no 5º semestre, e talvez as cadeiras que eu vou ter no próximo semestre. E se vocês quiserem, eu também posso trazer um pouco de todas as disciplinas que eu tive, né, dos 5 semestres até então, e o que eu achei de cada uma. Mas, como não é um vídeo focado só nas disciplinas, então eu resolvi trazer só um pouquinho do que eu tive no 5º semestre. Como eu disse, a carga horária da psicologia, ela é mais pesada. Eu faço cerca de
10 disciplinas por semestre, o que dá uns 30 créditos, então é bastante coisa. Eu faço de noite também, porque eu acho melhor e eu sinto que eu tenho o dia pra trabalhar, pra poder fazer o estágio, então isso também é uma coisa a se pensar. Na minha faculdade não tem psicologia de manhã, é só de tarde e de noite, então eu faço de noite. Uma coisa importante ressaltar e que eu lembrei agora é que quando eu entrei na faculdade eu tinha essa sensação de que todos os professores iam ser muito gentis, iam lidar muito bem com o nosso psicológico só porque eles são professores de psicologia e eles deveriam ter, né, certa pedagogia, assim, de saber lidar com os alunos, de serem mais flexíveis, e foi um pouco diferente do que eu esperava. A verdade é que sim, tem muitos professores que são mais queridos e mais gentis, porque poxa, são professores de psicologia, então eles sabem como a mente humana funciona e que, né, todo mundo tem seus problemas e suas situações, mas também tem muitos professores que são barra pesada e eles não estão nem aí e o trabalho é naquela data e fechou e deu. Então, essa é uma coisa que eu achava que ia ser diferente, mas, né, sempre tem suas exceções. E uma coisa também importante falar é que na psicologia tem muita leitura. Eu sei que isso parece óbvio, mas é muito importante ressaltar que existem muitos artigos, para cada aula tem um artigo diferente de 20, 30 páginas. E aí a gente tem que aprender a lidar com essa demanda de que não dá para ler tudo. Então eu não estava preparada para isso e por isso eu acho que é importante de trazer aqui nesse vídeo. Quando eu comecei a faculdade, ainda a gente estava no EAD, então a gente estava aprendendo a flexibilizar, a lidar com estar em casa, ter coisas da casa para fazer e ter a faculdade e começar um momento novo da vida. E eu queria ler todos os artigos porque eu achava que ia ser muito importante. E eu tive professores que inclusive falaram que se a gente não lesse todos os artigos, a gente não ia ser bons profissionais. E bom, eu estou no 6º semestre agora, já estou encaminhada mais pro fim do curso do que pro começo, e eu posso te dizer que tu não vai ler todos os artigos porque não tem como, e tudo bem. Tu pode salvar eles para tentar ler nas férias, o que eu também não recomendo muito, porque nas férias o que a gente mais precisa é descansar, mas é impossível ler tudo, e conforme o tempo for passando e tu for escolhendo a tua abordagem e for assim, se identificando mais ou menos com algumas questões da psicologia, tu vai decidir quais artigos que vale a pena de ler. Eu lembro que bem no início do curso, lá pelo 1º, 2º semestre, eu tinha no mesmo semestre cadeiras, por exemplo, sobre TCC, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, e psicanálise, que são muito diferentes. E eu tentava ler tudo, mas a verdade é que no início do curso eu gostava mais de psicanálise, então eu dei prioridade pra psicanálise. E agora eu gosto mais de TCC, então eu dou mais prioridade pra TCC. Mas esse é o fato, não tem como dar conta de tudo, e tudo bem, porque ninguém dá conta de tudo. E se os professores que vocês tiverem falarem que vocês vão ser ruins profissionais por não lerem todos os artigos, não acreditem nisso, porque não é verdade. A gente acaba dando prioridade pro que dá, e fim de papo, e não existe outra opção, porque não tem como dar conta de tudo. Então, falando um pouco sobre as disciplinas que eu tive, uma delas é técnica projetiva em avaliação da personalidade. Essa disciplina foi uma disciplina que foi pesada pra mim. Eu não gosto muito de avaliação psicológica, eu tenho interesse, assim, eu acho interessante de estudar, mas eu sei que eu não vou trabalhar com isso, não é uma área que eu realmente, assim, né, vou trabalhar. Então, enfim, nessa disciplina a gente aprendeu muito sobre o teste de Rorschach, que é aquele das manchas. A gente aprendeu sobre Zülliger, que é igual aos das manchas com umas pequenas diferenças, e pirâmides de Pfister, que são umas pirâmides coloridas que se usa para testar a personalidade. Foi basicamente isso. Foi uma disciplina bem pesada, eu fiz ela de tarde, então sempre eu tinha que passar o dia inteiro na universidade, e por isso também pesou. Mas foi uma disciplina em que eu aprendi bastante, mas eu não sinto que a gente saiu preparado para aplicar um teste depois dela. Também tive prática em psicopatologia, que as aulas eram basicamente uma supervisão do nosso estágio, pra gente falar sobre os nossos casos, dividir angústias, né, trocar ideias. Então, no fim dessa disciplina, a gente teve que apresentar um trabalho sobre algum paciente que a gente viu no estágio. Foi bem interessante, assim. É uma disciplina mais de supervisão, então não tinha conteúdo em si. Eu também tive Psicopatologia Descritiva 2, que é uma disciplina em que a gente aprende sobre os transtornos. A gente tem o DSM-5, que é um manual gigante, em que tem todos os transtornos mentais já listados e que a gente utiliza atualmente, né? Então, na psicopatologia descritiva,
a gente aprende sobre o DSM-5 e sobre os transtornos, como transtorno alimentar, transtorno de personalidade, transtorno depressivo e coisas desse tipo. Eu também tive psicopatologia psicanalítica, o que foi algo interessante de ter no mesmo semestre que psicopatologia descritiva, porque uma trata do DSM-5, né, do manual, enquanto a psicopatologia psicanalítica foca na visão que a psicanálise tem do DSM-5. Então, histeria de angústia, neurose, psicopatologias do narcisismo, questões psicológicas da clínica, né? Questões psicanalíticas da clínica. Então, foi bem legal essa disciplina. A gente também teve psicopedagogia, que é para aprender a lidar realmente com crianças que têm transtornos de desenvolvimento, né, de aprendizagem. É uma disciplina que eu não sou muito fã, porque não é uma área que eu gosto de seguir. A gente também teve psicoterapia comportamental e cognitiva 1, que foi muito boa. É uma disciplina que o professor basicamente fazia role play, que então ele ficava na frente da sala, ele criava uma história pra ele, então ele virava o paciente e os alunos ali tinham que atender ele e ir perguntando, né, pra entender quais são as demandas dele. Então também foi uma disciplina que eu aprendi muito e ela era focada na TCC, que é algo que eu adoro, então eu super curti. E o professor é muito bom também. A gente também teve ética e atuação profissional. Eu acho que é a terceira vez na faculdade que eu tenho ética. Eu não sei por que a gente tem tantas vezes ética. Eu entendo que é importante, mas ao mesmo tempo é muito básico, são coisas que tu olha e pensa, é só ser uma pessoa decente. Essa é a verdade. Mas, enfim, ética está aí, muito bom. Aprendemos a olhar o código de ética, que a gente já tinha aprendido no primeiro semestre, mas ok, aprendemos de novo. E eu também tive saúde coletiva, que é uma disciplina em que a gente aprende sobre o SUS, sobre matriciamento, né, e questões referentes, tipo, a UBS, pronto-socorro, ponto de saúde, esses lugares que fazem acolhimento psicológico também, pra gente aprender a lidar e fazer conexão entre, por exemplo, puta que pariu. Mas é basicamente isso. Agora eu tô indo pro sexto semestre. Conforme o curso vai, né, passando pro final, vão diminuindo as disciplinas. Bom, desculpa o barulho de obra, né? Infelizmente está acontecendo agora, felizmente é no fim do vídeo. Então é basicamente isso. Conforme o curso vai indo pro final, conforme a gente vai chegando perto dos últimos semestres, vai diminuindo a carga horária e as disciplinas que a gente tem. Então agora, por exemplo, eu tô no sexto semestre, né? É o fim do terceiro ano de faculdade. E eu ainda tenho muitas disciplinas, mas a partir do ano que vem eu entro naquela fase do curso em que eu faço basicamente estágio e supervisão, que é para os professores terem certeza de que tá indo tudo bem no estágio. E aí vai ficando cada vez mais leve e a gente vai chegando cada vez mais perto da formatura. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre o curso, coloque aqui embaixo. Eu tô sempre disponível para responder e para fazer novos vídeos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal e dar like no vídeo. E até o próximo vídeo.